Olá, olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o CG e estamos aqui de volta, agora começando uma playlist nova, uma playlist de matemática. E aquela história, né? Cara, quando a gente começa uma playlist de matemática, a primeira coisa que vem à cabeça é por onde eu começo, né? Porque assim, para biologia é bem claro por onde a gente começa, né? A gente começa falando de células, da unidade básica da vida. Na química, a gente também sabe por onde começa, a gente vai começar a falar por átomos, a unidade básica da existência de qualquer matéria na Terra. Na física, em geral, as pessoas começam por conceitos de movimento, e isso vocês conseguem ver nas minhas playlists aí de biologia, química, física. Mas e a matemática? Bom, cada vez que eu me debrucei sobre os conteúdos para pensar numa playlist aqui, eu ia para um degrau mais básico, mais básico, mais básico. E aí eu cheguei à conclusão que, de todos os conceitos mais básicos, por onde eu poderia começar, que não fosse básico demais para a gente poder tocar em assuntos como, por exemplo, as quatro operações, seria a gente falando de decimais. Então é por aqui que a gente começa. Tá? Bom, antes de começar, eu já peço para você curtir, compartilhar, enfim. Aqui embaixo de mim tem um QR Code. Esse QR Code te leva para um drive esse onde tem um monte de material gratuito para exercícios, com livros didáticos, com questões, dicas de novos macetes, seja para Enem, seja para vestibular, seja para concurso público. Aliás, eu acho que essa playlist tem a cara de quem vai estudar para concurso público. E aí, fica o convite. Entre se você quiser, fique se você quiser, mas por favor, fique. Bom, meus queridos, vamos começar então. E para começar, já começa aqui, tá aqui meu Instagram, tá aqui, enfim, meu canal, conheçam. Bom, para começar, e aqui eu quero começar sem muita enrolação com vocês, eu quero seguir com vocês através dessa aula 1 para o seguinte tópico. Bora lá. Números fracionários, números decimais. Em geral, quando a gente pensa em fazer contas, a primeira coisa que nos passa pela cabeça é fuja de fração, fuja de fração, fuja de fração. E a gente associa números decimais geralmente a dinheiro. E como a gente associa esse tema a dinheiro, a gente tenta resolver contas sempre usando números decimais, os famosos números com vírgula. Eu vou sugerir a gente pensar nisso de uma outra forma. Bom, primeira coisa, eu quero que vocês entendam que todo número decimal tem o seu correspondente em um número fracionário. E a diferença básica entre os dois é que no número fracionário você tem os números onde a divisão ainda não foi feita. Uma conta de dividir não foi feita. Enquanto que nos decimais essa conta já foi. Então a gente vai sempre se deparar com uma situação onde, de um lado, você tem a conta que não foi feita, e às vezes ela nem é necessária ser feita mesmo, e de outro, um número que já tem lá o resultado final. Sendo dessa forma, eu trago para vocês a seguinte fração. Tenho aqui o 19 sobre 4, ou como a gente fala, 19 quartos, né? É o termo mais adequado e tal, mas não é assim que a gente usa no dia a dia, né? 19 por 4. Bom, o número de cima é sempre chamado de numerador, o número de baixo é o denominador. O denominador é sempre em quantas partes aquele número foi dividido. Então, seria basicamente a mesma coisa de dizer que 19 foi dividido por 4. E aí, eu tenho o correspondente dele, que é exatamente o 4,75. Se eu pegar essa conta e fazer na calculadora ali, 19 dividido por 4, vou chegar à resposta 4,75. Como esse processo acontece? Bom, parece uma besteira, mas vale a pena a gente revisar esses detalhes. Vamos à divisão, algoritmo básico, onde no número decimal, então a gente vai ter então a porção inteira, que é quantas partes inteiras ficaram, 4, e o 0,75 é a parte quebrada, né? Bom, vamos lá, 19 dividido por 4, né? Quando eu pego um número e vou dividir por outro, o primeiro raciocínio que eu tenho que fazer é, o 19 dá para dividir por 4? E a resposta é sim, né? 19 é um número maior do que 4, então dá para dividir por 4. Como dá, então eu vou procurar na tabuada o número 19, e ele não tem, né? O número mais próximo do 19 é o 16, que é exatamente 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, e de 16 até 19 faltam 3, sendo então o 3 o resto.
tá? Quando a gente faz uma conta de divisão, né, o resultado da conta vai ser o quociente, né, a porção inteira, e o resto é o que sobra, é aquilo que não dá para dividir. E é esta parte que não dá para dividir é que vai gerar para a gente a parte quebrada. No caso aí do 19 dividido por 4, o 4 a gente sabe que é esse cara antes da vírgula. E esses 75 é a parte quebrada que vai sair exatamente desse 3. Como? Bom, como a gente sabe, o 3 não dá para dividir. Então, para a gente tornar esse número um número passível de divisão, eu vou fazer dois processos. Vou acrescentar um zero nesse 3 para ele virar 30 e vou demarcar isso com uma vírgula. Então, eu marco uma vírgula lá na parte dos resultados para avisar que os números inteiros acabaram. E eu acrescento, então, um zero para esse 3 virar 30 e a partir de agora eu tenho condições de fazer a divisão por 4 novamente. Bom, vamos lá. O 30, eu não tenho na tabuada no 4, mas eu tenho um número muito próximo, que é o 28. O 28 é exatamente 7 vezes 4, né? Então, 7 vezes 4 dá 28, e 28 para 30 faltam 2. Bom, de novo chegamos num resto, e de novo chegamos num resto que não dá para dividir mais por 4. Tá? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, eu vou acrescentar zeros. Só que como eu já acrescentei a vírgula, eu não preciso pôr vírgula novamente. Então a vírgula eu só vou acrescentar quando eu pôr o zero pela primeira vez, beleza? Então esse 2, acrescentando um zero, vira um 20. E o 20 tem na tabuada do 4. No caso, o 20 é o 5. 5 vezes 4 é 20, e 20 para 20. Não sobra nada. A conta termina quando não tiver mais nada no resto. Ou seja, se tivesse sobrado ali um restozinho, eu ia repetir o processo. Acrescento um zero, faz a conta, acrescenta um zero, faz a conta. E isso pode acontecer de forma infinita, ou então, como nesse caso, de uma forma que é finita, né? Acabou. Então eu sei que 19 dividido por 4 é 4,75. E aí, essa revisão de como faz uma conta com número decimal, você lembrava? Não? Vale a pena a gente praticar, né? Eu sei. Bom, vamos lá. Agora a gente vai começar a resolução de exercícios, tá? Agora é resolução. E vamos começar por uma questão da OBMEP. OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? E ela traz aqui algumas questões. E essa questão ela é bem simples, é aquela coisa bem para engatinhar mesmo. Bom, nós temos aqui várias figuras, né? Letra A, B, C, D e E. E a pergunta é, cada uma das figuras foi dividida em partes iguais. Então, as parcelas ali são todas partes iguais. Em qual delas, a parte azul correspondente é 1/3 da área total? Bom, vamos partir do princípio de que eu quero 1/3, então nós temos a ideia de que eu tenho uma imagem que pode ser dividida só em 3 pedaços, e um desses pedaços é o que foi pintado. Então, aqui, de saída, a gente já pode pensar em eliminar algumas. Por exemplo, a letra A eu consigo eliminar por quê? Se ao invés de pintar essa, eu pintasse esse daqui, eu ficaria com a metade da figura pintada. Metade é 1/2. Seria algo que foi dividido em 2 partes, onde eu pintei uma. Aqui, a mesma coisa. Se nessa figura da letra B eu jogasse essa pinturinha para cá, a gente teria metade da figura pintada. Então, o que nós teríamos aqui? 1/2. Beleza? Aqui na letra C, basicamente, nós lidamos com a mesmíssima situação, porque eu tenho uma figura que tem 8 partes, das quais 4 estão pintadas, então a ideia de 4 sobre 8, se eu simplificar, né, vai ficar metade também. Na letra E, a mesma coisa, se eu tirar essa parte pintada daqui e levar ela para cá, né, se eu pintar essa parte aqui, de novo, metade da imagem, o que por eliminação colocaria a gente na letra D. Mas vamos tentar entender o que acontece na letra D. Ó. Eu tenho uma figura de 9 partes, então tenho 9 partes, das quais eu pintei 3. Se eu simplificar isso aqui, vai dar 1/3, ou seja, essa figura poderia ser dividida em 3 partes somente, das quais eu pintaria somente uma delas. Então, a alternativa correta, letra D,
de dado, um bom começo, né? Pra gente começar com esse rolê de fração, né? Bom, agora vamos para uma outra situação. A situação é a seguinte, ó. É uma questão de concurso, um concurso que aconteceu em Minas Gerais em 2020. A situação é: imagine a seguinte divisão, uma divisão formada por números que foram chamados de A, B e C, divididos por 13, e teve 5 de resto e 8 de resposta final. A pergunta é: se eu pegar os números que representam o A, o B e o C e somar eles, o que daria? Bom, a primeira coisa nessa conta dividir é que a gente vai ter que fazer a inversão dela, né? A gente vai ter que descobrir que número era esse que foi dividido por 13, né? E aqui qual é o processo? Bom, se eu sei que o resultado deu 8 e ele foi uma divisão por 13, significa que se eu pegar o 13 e fizer vezes 8, eu chego num número, né? Um número maciço que pode ser utilizado. No caso, 3 vezes 8 vai dar 24. 24 sobe então 2. 8 vezes 1 é 8, com mais 2 são 10. Tá? Então eu já sei que o número que vezes 8, enfim, 13 vezes 8 vai dar os 104. Mas a conta teve um resto 5. Então, se ela teve um resto 5, eu tenho que agregar esse número aqui, né? E aí, 104 com mais o 5 vai dar, então, 109. Ou seja, o A vale 1, o B vale 0 e o C vale 9. A soma de tudo isso vai dar 10. Alternativa correta... B de bola, B de dado, olha só. Bom, é uma continha, né? Já tinha, mas eu acredito que a gente tem, quando a gente vai prestar vestibular ou a gente vai se preparar para concurso, é legal a gente ir num crescente. Então, um bom caminho é começar com questões mais fáceis, que vão te trazer essa energia, essa vontade, vai te deixar mais seguro, para depois você se encaminhar para questões um pouco mais elaboradas, que vão exigir um pouco mais de você. Vamos para uma próxima. A questão é essa. Eu tenho uma questão da VUNESP de 2022 e a questão é a seguinte, ó. A figura indica a localização numa reta real de dois números, que seriam o menos 6 sobre 5, o 0 e o 2 sobre 3. Então tá aqui, ó. O menos 6 sobre 5 tá aqui, o 2 sobre 3 tá aqui. E a pergunta é... E essa é a reta real, né? Já que o 0 está entre os positivos e negativos. A pergunta é: o número real localizado exatamente no meio entre esses dois seria quem? Quem seria exatamente este número? Bom, eu consigo pensar em dois raciocínios possíveis. Quais? Eu poderia pensar na ideia de transformar esses números decimais, né, esse 6 sobre 5, esse 2 sobre 3, em um número com vírgula, né? E aí, a partir desses números com vírgula, eu tenho condições de saber qual é o que está no meio deles, né? Ou um outro caminho possível seria, pega essas frações, soma elas, porque aí você vai ter um total, e aí você divide por 2, porque dividir por 2 é achar exatamente quem está no meio. E a gente vai para esse caminho. Vamos ver o que a gente vai achar. Então vamos lá. Ó. 6 sobre 5 mais 2 sobre 3. Esta é a primeira conta. Lembrando que a gente vai somá-los para depois dividir por 2. Bom, como que eu vou fazer isso daqui? Quando a gente tem frações e os números de baixo não são iguais, eu não posso simplesmente sair somando esses números por aí. Então, primeiro, eu tenho que achar um número que seja comum aos dois números de baixo. Como de baixo aqui os denominadores é 5 e 3, o número comum numa multiplicação, o MMC entre eles, vai ser o 15. 5 vezes 3 é 15, é o menor número possível deles, né? Então, a gente vai considerar que agora nós temos duas frações divididas por 15. Para eu saber agora quem que esse menos 6 sobre 5 corresponde agora numa fração onde o denominador é 15, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Então, vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, o 15... dividido
por 5. Então, aqui, ó, o 15 dividido por 5 vai dar 3. E 3 vezes 6 vai dar 18. Então, vai dar aqui, ó, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 6, 18. Então, menos 18. Tá. Agora, o outro lado, mesma coisa. Divide por 3 faz vezes o 2. Então, aqui, 15 dividido por 3 vai dar 5. E o 5 vezes 2 vai dar 10. Como aqui é positivo, ficam positivos. Bom, agora eu tenho condições de fazer essa conta, porque está aqui o 18 e o 10 com o mesmo denominador. Menos 18 mais 10, como são sinais diferentes, eu vou tirar e dar o sinal do maior. Então, menos 18 mais 10 vai dar menos 8. Né? E por que menos 8, CG? Uma razão simples, o 18 é um número maior, então o sinal dele que fica. Então, 18 tirando 10 vai ficar 8. 8 negativo. Bom, cheguei à fração. Essa corresponde, então, à soma dos dois números. E agora, como eu disse, eu tenho que dividir isso por 2. Tá? E como que eu faço uma divisão envolvendo fração? Bom, eu copio a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Como aqui é um número 2, é como se fosse um 2 sobre 1. O inverso disso é 1 sobre 2. Então, agora a gente faz a conta. 8 vezes 1 é 8 e 15 vezes 2 é 30. Como aqui é negativo, continua negativo. Agora, esses dois números não tem entre as alternativas, mas eu tenho, talvez, a versão simplificada, onde eu vou dividir isso aqui por 2, vai dar 4 sobre 15, e isso eu tenho aqui nas minhas alternativas, como alternativa B de bola. Bom, como vocês viram, a gente deu um salto, né, de uma questão que era bem facinho para uma bem elaborada. E qual é a grande questão aqui? Eu estou mostrando todo o universo de possibilidades que envolve números decimais e números fracionários. E que sempre que a gente pega uma conta, a gente tem que primeiro planejar o que a gente vai fazer com elas. Por exemplo, nesse caso, o planejamento seguiu em que caminho? Primeiro, eu verifiquei quais eram as duas possibilidades. Eu poderia transformar aquilo em decimal, ou eu poderia continuar com fração, e eu teria que somar e dividir por 2. Eu somei e dividi por 2, e o mais fácil foi fazendo isso na forma fracionária, porque decimal não daria certo, porque o 2 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica. Isso a gente vai ver em próximos episódios de vídeos aqui. Aliás, aqui é importante dizer que este vídeo aqui, ele é apenas uma introdução do assunto. Se você esperar, vai ter novos vídeos aí na sequência. Vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, e eles vão evoluindo esses raciocínios. Então, não entendi como faz esse negócio de MMC. Não entendi como faz divisão de fração. Calma, os próximos vídeos vão solucionar essas suas dúvidas. Vamos por mais uma outra questão. A situação é a seguinte, uma questão do SARESP. SARESP é um exame que rola entre escolas públicas do estado de São Paulo e geralmente elas têm questões de matemática muito interessantes. E a questão aqui está a seguinte questão. Qual é o número real que corresponde à raiz de 46 sobre 5. E aí, né? Como que eu posso resolver uma questão como essa? Bom, sempre que eu penso numa situação como essa, eu tenho que pensar o que daria aquela divisão ali, o 46 dividido por 5, aquilo daria quanto, né? Bom, vamos fazer aqui, vamos fazer uma divisão clássica aqui. Bom, 46 dividido por 5. Bom, o 46 exatamente não tem na tabuada do 5, mas nós temos o 45. 45 corresponde ao número 9, certo? Então, nós temos aqui 46 menos 45, que vai dar 1. Como aqui sobrou o resto e eu tenho que continuar essa divisão, eu vou fazer aquela etapa. Acrescento 0 para que o 1 vire 10 e eu demarco isso com uma vírgula. Bom, o 10 na tabuada do 5 é o 2. 2 dividido, 2 vezes 5 vai dar 10. 10 menos 10 vai dar 0. Então, eu já sei que aqui o 46 dividido por 5 é 9,2. Agora a gente vai para a nossa compreensão, porque afinal de contas, nós tínhamos a situação que era 46 dividido por 5. E agora eu vou substituir isso por 9,2.
E a pergunta é, quanto que é a raiz de 9,2? Putz, eu não sei como calcula raízes de números quebrados, professor. Bom, mas aí que tá, a gente não vai precisar. Vamos pensar nas raízes dos números inteiros. Por exemplo, raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Opa! E raiz de 16 é 4. Como o número que a gente tem dentro da raiz é 9,2, o 9,2 está aqui, né? Entre o 9 e o 16. Então, significa que o resultado disso vai ser um número entre 3 e 4. Então, a resposta correta é o número real que corresponde à raiz de 46 sobre 5 é um número entre 3 e 4. E como a gente pode ver, como é 9,2 e é bem próximo da raiz de 9, então é um número bem coladinho no 3. Beleza? Ou seja, é um exercício que, à primeira vista, quando você bate um olho nele, você vai se assustar. Mas depois, quando a gente olha com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de detalhe, não é tão absurdo assim. Vamos para mais um? Só mais um. Bom, aqui a gente vai começar o rolê de operações com números naturais. E aí, meus amores, eu vou preferir a gente fazer um corte desse vídeo. Se é só para começar esse namorinho. A gente começou essa conversa, foi maravilhosa até aqui, mas prepare-se. Tá vindo o vídeo número 2 por aí. E aí, eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, um beijo, se cuidem, até. E, por favor, não se percam, voltem aqui pro meu canal, tem um monte de vídeo legal para assistir, por favor. Beijo. Tchau. Valeu.